O que é o dom de falar em línguas? É o dom de falar em línguas para os dias de hoje? A primeira ocorrência de falar em línguas ocorreu no dia de Pentecostes, em Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos saíram e compartilharam o Evangelho com as multidões, falando a elas em suas próprias línguas, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Atos 2:11. A palavra grega traduzida línguas significa literalmente idiomas. Por esta razão, o dom de falar em línguas é falar em uma língua que não se sabe falar, a fim de ministrar a uma outra pessoa que fala esta língua. Em 1 Coríntios capítulos 12 ao 14, onde Paulo discute os dons milagrosos, ele faz o seguinte comentário: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 1 Coríntios 14:6. De acordo com o apóstolo Paulo, e de acordo com as línguas descritas em Atos, falar em línguas é de grande valor para o que ouve a mensagem de Deus em seu próprio idioma, mas de nada serve para os demais, a não ser que haja interpretação ou tradução, ou seja, a pessoa com o dom de interpretar línguas, como em 1 Coríntios 12:30, poderia entender o que uma que fala as línguas estivesse dizendo, mesmo que ela não soubesse a língua sendo falada. Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? O intérprete de línguas então comunicaria a mensagem do que fala línguas a todos os demais, e todos poderiam entender. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. 1 Coríntios 14:13. A conclusão de Paulo a respeito de línguas não interpretadas é poderosa. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios 14:19. É o dom de línguas para os dias de hoje? Em 1 Coríntios 13:8, menciona que cessa o dom de línguas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 1 Coríntios 13:8. Apesar de conectar este cessar com a chegada do perfeito em 1 Coríntios 13:10, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Alguns apontam para uma diferença na língua na profecia e conhecimento, cessando, com línguas sendo cessadas, como prova para línguas cessando antes da chegada do perfeito. Mesmo sendo possível, isto não é explicitamente claro a partir do texto. Alguns ainda apontam passagens como Isaías 28:11. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. E Joel 2, do 28 ao 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Como prova de que o falar em línguas era um sinal do julgamento vindouro de Deus. 1 Coríntios 14:22 descreve línguas como um sinal para os infiéis, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 1 Coríntios 14:22.
De acordo com esta discussão, o dom de línguas foi uma advertência para os judeus de que Deus julgaria Israel por rejeitar Jesus Cristo como Messias. Por isto, quando Deus de fato julgou Israel com a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., o dom de línguas não mais serviria para os propósitos planejados. Enquanto esta visão é possível, o propósito principal das línguas, sendo cumprido, não necessariamente exige que elas então cessem. As Escrituras não afirmam conclusivamente que o dom de falar em línguas já cessou. Ao mesmo tempo, se o dom de falar em línguas fosse ativo na igreja hoje, seria executado de acordo com as Escrituras, seria uma linguagem real e inteligível. 1 Coríntios 14:10. Regras de uso específicas. Versículo 10. Línguas reais. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Versículo 27. Não mais do que 2 ou 3 por culto, sucessivamente. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Versículo 28. Se não houver intérprete, fique calado. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 39. Não é proibido, mas Paulo adverte que há outros dons que edificam mais as pessoas. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Princípios gerais. Tudo para edificação. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Versículo 40. Com decência e ordem, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Estes são os preceitos básicos. Este dom seria para o propósito de comunicar a palavra de Deus com uma pessoa de outra língua. Atos 2, do 6 ao 12. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E isso estaria de acordo com a ordem dada por Deus através do apóstolo Paulo. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Estaria também em submissão a 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tudo está conectado. Quem segue um, é obrigatório seguir outro. Deus certamente pode dar à pessoa o dom de falar em línguas para capacitá-la a se comunicar com uma pessoa que fala uma outra língua. O Espírito Santo é soberano na distribuição de dons espirituais. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É mito dizer que todos os crentes terão o mesmo dom, pois Paulo rebate a questão dizendo, 1 Coríntios 12, 30, tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Obviamente que não, não é mesmo? Imagina só quanto mais produtivos poderiam ser os missionários se não precisassem frequentar uma escola de idiomas e seriam instantaneamente capazes de falar a outros povos
em seus próprios idiomas. Entretanto, parece que Deus não está agindo assim, pois 90% precisam de ajuda ou necessitam aprender outros idiomas e em curso ou faculdade. Que dom é esse tão largamente usado que nem mesmo Deus, para a sua grande obra de evangelização pelo mundo, o distribui facilmente a seus servos? As línguas não estão ocorrendo hoje em dia da maneira como ocorriam no Novo Testamento, apesar de que seria imensamente útil. A vasta maioria dos crentes que afirmam praticar o dom de falar em línguas não o faz de acordo com as passagens das Escrituras mencionadas acima. Este fato leva à conclusão de que o dom de línguas já cessou, ou é pelo menos raro nos planos de Deus para a igreja de hoje. Aqueles que acreditam no dom de línguas como uma língua para orações, para autoedificação, baseiam o seu ponto de vista em 1 Coríntios 14:4 e ou 14:28. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por todo o capítulo 14, Paulo enfatiza a importância de haver uma interpretação, uma tradução das línguas. 1 Coríntios 14, do 5 ao 12. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. O que Paulo está dizendo no verso 4 é: se você falar em línguas sem interpretação, a única coisa que você está fazendo é edificar a si mesmo, parecendo ser mais espiritual do que os outros. Se você falar em línguas e elas forem interpretadas, você estará edificando a todos. O Novo Testamento em nenhum lugar dá o propósito de orar em línguas, ou descreve especificamente uma pessoa orando em línguas. Há 4 passagens principais que são usadas como evidência para orar em línguas: Romanos 8:26, 1 Coríntios 14, do 4 ao 7, Efésios 6:18 e Judas, versículo 20. Efésios 6:18 e Judas, versículo 20, mencionam orando no Espírito. No entanto, línguas, como uma linguagem de oração, é bem provável que seja uma interpretação para orando no Espírito. Romanos 8:26 nos ensina: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 2 pontos importantes fazem bem improvável com que Romanos 8:26 esteja se referindo a línguas como uma linguagem de oração. Primeiro, Romanos 8:26 indica que é o Espírito que expressa gemidos, e não os cristãos. Segundo, Romanos 8:26 indica que esses gemidos do Espírito são inexprimíveis. A essência de falar em línguas é expressar palavras, idiomas conhecidos. Isso nos deixa com 1 Coríntios 14, do 4 ao 7, e versículo 14 especialmente: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14:14 menciona claramente orar em outra língua. O que isso significa? Primeiro, estudar o contexto é de grande valor. 1 Coríntios capítulo 14 é primeiramente uma comparação, contraste entre o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Versículos do 2 ao 5 deixam bem claro que Paulo enxerga profecia como um dom superior ao dom de línguas. Ao mesmo tempo, Paulo exclama o valor de línguas e declara que se alegra por falar em línguas mais do que qualquer outra pessoa. Versículo 18. Indo além,
Se orar em línguas for para autoedificação, não é isto por acaso injusto com os outros que não têm dom de línguas e que por isto não poderão edificar a si mesmos? 1 Coríntios 12, do 29 ao 30, indica claramente que nem todos têm o dom de falar em línguas. Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Fora que Paulo faz uma correlação de dons e deixa o falar em línguas casado com interpretação em um nível muito baixo, dando importância à pregação do Evangelho. Deus os abençoe. André, eu não quero terminar o nosso papo sem perguntar uma coisa que me aflige muito. Eu acho que você levando... não precisa interpretar. Lendo o que está nos Evangelhos, num certo momento, quando ele fala, depois que ele aparece para os discípulos, depois de morto, que ele diz o seguinte: bom, vocês vão agora sair por aí contando a minha história, falando, pregando a minha ideia, que é de amor. E vocês vão, cada um vai para um lado, cada um vai para um país, e aí eles perguntam: sim, mas como é que a gente vai falar com esses povos todos? Não se preocupem que na hora que vocês chegarem, vocês vão ser iluminados pelo Espírito Santo e cada um vai saber falar na língua das pessoas com quem vocês estão falando. Ou seja, para mim faz a maior lógica, é quase que uma tradução simultânea, que ele dá o poder dessa tradução simultânea aos seus discípulos. Por que de repente, isso em algumas interpretações, em algumas religiões, vira falar, em vez de falar aos estrangeiros, vira falar numa língua estranha que ninguém entende, que seria o oposto da ideia de Jesus como homem ou como filho de Deus, assim. Enfim, é de que as pessoas entendam o que ele quis falar. Por que isso virou, de repente, até em inglês speaking in tongues? O cara interpreta como falar puta tchacapara, puxa, jacarababa.